Fala, galerinha da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Aqui é a professora Karine Fernandes, de redação, e eu tô aqui hoje pra gente ter mais uma aula, galera. A gente passou aí, né, um tempinho sem se falar, a gente teve o mega feriado. Depois do feriado, a gente passou uma semana no sistema remoto, né? E agora a gente tá voltando aí novamente com o sistema híbrido e a gente vai retomar aí as nossas atividades normais, né? Do ponto que a gente parou. A gente tinha visto até então, até o capítulo 4, a parte do artigo de opinião. E a gente finalizou essa matéria, né? Vimos a parte da teoria e não fizemos exercícios. Então, agora, para que a gente possa fixar melhor esse conteúdo, né? Que a gente possa aprender melhor, aplicar esse conteúdo, a gente vai fazer alguns exercícios sobre a aula de artigo de opinião. Caso vocês não tenham assistido a aula de artigo de opinião, o link está disponível para vocês no YouTube, tá? Assista uma aula de artigo de opinião antes de partir para os exercícios, tá? Se a gente não tiver o conhecimento da teoria, dificilmente a gente vai conseguir fazer as atividades. Então, esse é o ponto de partida. Assistir a aula sobre o artigo de opinião e depois tentar realizar aí os exercícios. Combinado? Então, vai dar tudo certo. Eu sugiro também, gente, que vocês tentem fazer os exercícios sozinhos, tá? E depois vocês confiram uma correção, né, assistindo ao vídeo. Por quê? Vocês vão poder perceber onde vocês estão errando, o que vocês estão acertando, né? Por que tá errando. Então, isso também é importante, ter essa autonomia. Vocês já são alunos que ano que vem vão para a terceira série, né? Vão prestar um vestibular, vão tentar entrar numa universidade. Então, essa autonomia é importante a gente criar desde agora. Vocês tentarem resolver as atividades sem o auxílio do professor e depois tem o apoio do vídeo. Claro, se ficar alguma dúvida, qualquer coisa que não entendeu, professor, isso não ficou claro para mim, porque nem sempre pelo vídeo a gente consegue, né, passar a informação 100% que nem a gente gostaria. E se eu não conseguir, tá tudo bem, tá? Se você não entender também, tá tudo bem. Ou vocês tentam uma comunicação com os professores de vocês, ou vocês podem tentar comunicação comigo, que a gente vai tentar aí solucionar, explicar, para que você consiga entender da melhor maneira. Beleza, galera? Então, tendo em vista tudo isso, peguem o material didático de vocês, o livro, o caderno, para a gente começar a nossa aula. Bom, meu slide. O primeiro exercício que a gente vai fazer tá na página 109, na parte do praticando aí. E aí, ele é do INSPER, de 2014. A gente tem um texto para depois, né, fazer a questão. O texto fala o seguinte: lentes da história. O que aconteceu com o sonho do fim da segregação racial que há 50 anos Martin Luther King anunciava para 250 mil pessoas na marcha sobre Washington? Ele está perto de materializar-se ou continua uma esperança para o futuro? A resposta depende dos óculos que vestimos. Se apanharmos a lente dos séculos e milênios, a longue durée desculpa, eu não sei ler isso, de que falam os historiadores, há motivos para regozijo. A instituição da escravidão, especialmente cruel com os negros, foi abolida de todas as legislações do planeta. É verdade que, na Mauritânia, isso ocorreu apenas em 1981. Mas o fato é que essa chaga, que acompanhava a humanidade desde o surgimento da agricultura, 11 mil anos atrás, se tornou universalmente legal. Apenas 50 anos atrás, vários estados americanos tinham leis, Jim Crow leis, que proibiam negros até de frequentar os mesmos espaços que brancos. Na África do Sul, a segregação de jure chegou até os anos 90. Hoje, disposições dessa natureza não são só impensáveis, como despertam vívida repulsa moral. Em 2008, numa espécie de clímax, o negro Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos da América, o que levou alguns analistas a falar em era pós-racial. Basta, porém, apanhar a lente das décadas e passear pelos principais indicadores demográficos
para verificar que eles ainda carregam as marcas do racismo. Negros continuam significativamente mais pobres e menos instruídos do que a média do país. São mandados para a cadeia num ritmo 6 vezes maior que o dos brancos. As Jim Crow Laws foram declaradas nulas, mas alguns estados mantêm regras que, na prática, reduzem a participação de negros em eleições. É um caso clássico de copo meio cheio e meio vazio. Do ponto de vista da longue durée, estamos bem. Dá até para acreditar em progresso moral da humanidade. Só que não vivemos na escala dos milênios, mas nas das décadas, na qual a segregação teima em continuar existindo. Então ele vai tratar aqui, de um tema muito atual, que vai falar sobre a questão racial e sobre a segregação que ainda ocorre com relação aos negros. E aí a pergunta é a seguinte: entre as alternativas a seguir, identifique aquela que apresenta uma afirmação compatível com a tese defendida pelo autor nesse artigo de opinião. Então ele escreve aí, esse artigo de opinião, esse texto sobre esse assunto, que é a questão racial, e ele vai opinando aí, dando a opinião dele sobre esse assunto. E é um texto muito bem escrito, porque ele trabalha com dados, ele faz um apanhado histórico, e além de fazer tudo isso, ele ainda vai citando aqui, fatos relacionados ao conhecimento que ele possui. Aí na letra A, ele fala o seguinte: apesar de inúmeros avanços, o antigo sentimento de intolerância entre brancos e negros se fortaleceu nas últimas décadas. Gente, o texto, se a gente reparar, ele não fala sobre um aumento do racismo, mas ele fala dessa insistente permanência, que vem atravessando séculos e mais séculos até os dias de hoje. Então, a gente tem que ter em mente o quê? Ele não está visando aí o aumento do racismo, que nem ele fala aqui, que apesar de inúmeros avanços, esse sentimento de intolerância entre brancos e negros se fortaleceu. Ele não está aí, tá falando desse aumento de racismo, mas sim da permanência desse racismo até hoje, O fato desse racismo tá aí na nossa sociedade até hoje, beleza? Olha B. Então, a letra A, ela não é a que está compatível com a tese defendida pelo autor, beleza? A B. Uma profunda cegueira atinge aqueles que não querem enxergar um fato que é incontestável. O racismo continua vivo e explícito, Então, olha só, pessoal, o tema central aí não é provar que as pessoas não querem ou que as pessoas não veem porque não querem, mas sim ele tenta destacar que apesar de todas as mudanças surgidas no mundo moderno, o racismo, continua existindo na sociedade. O mundo se modernizou, as pessoas estão mais civilizadas, leis foram criadas, várias coisas foram mudadas e mesmo assim, apesar de tudo isso ter acontecido, o racismo ainda existe na nossa sociedade. Então, essa alternativa também não está certa, já que a ideia dele aí não é provar isso daí que está sendo dito. Olha a letra C. É necessário mobilizar as massas, à semelhança do que aconteceu na marcha sobre Washington, para lutar pela conquista dos direitos civis. Então, gente, a marcha do Luther King, ela ajudou, na conscientização e na derrubada de leis que segregavam, que, segundo o texto, diminuíram, mas elas não acabaram com o racismo, nem mesmo 50 anos depois, que nem ele cita aí. Então, essa alternativa aí também não é a correta, Porque mesmo essas marchas, elas sendo importantes e tendo um valor significativo, elas não são capazes de, por si só, pôr um fim no racismo. Se elas conseguissem, seria ótimo. Então, a C também não é a correta. Olha a letra D. Ainda que recentemente as práticas discriminatórias sejam menos visíveis no mundo inteiro, é inegável que o caminho para a desigualdade racial ainda não terminou. Então ele está deixando claro aqui, gente, que
Apesar de a discriminação racial ser combatida e considerada crime em alguns lugares, de certa forma ela ainda existe e ela persiste, né? Basta a gente ver que a pobreza é maior, que o grau de instrução ele é menor entre a população negra. Sem dizer que, segundo o texto, segundo o que foi dito aí, né, alguns estados americanos ainda reduzem a participação dos negros nas eleições. Então, a letra D é a alternativa que está mais coerente com o texto, porque ele está querendo dizer o quê? As práticas discriminatórias, elas são menos visíveis no mundo inteiro, né? Mas é inegável que o caminho para a igualdade racial ainda não terminou. Tem ainda um grande caminho pela frente para que a gente consiga equiparar, né, o valor de uma pessoa branca a um valor de uma pessoa negra para muitos na nossa sociedade, já que muitos ainda as veem como pessoas diferentes. Olha a letra C. Letra E, desculpa pessoal, a gente achou a D como a certa, mas é importante a gente ver por que a E está errada também. O sonho de igualdade racial, idealizado por Martin Luther King, não avançou nem para os norte-americanos, nem para os cidadãos de outros países. Então, gente, o sonho dessa igualdade racial, segundo o autor, né, se visto pela ótica dos milênios, não pela ótica das décadas, né, ele avançou. Só que o assunto central do texto também não é esse, né? Ele avançou, mas ele não chegou no ponto de igualdade ainda. Então, a gente também não tem que comparar com relação a milênios, né? A gente tem que comparar com relação a décadas, que nem ele cita aqui no final do texto. Por isso, a nossa alternativa certa é a letra D aí. Beleza, galera? Espero que tenha ficado aí claro para vocês essa questão aí. Bom, vamos para a próxima questão. A próxima questão ela é do Enem de 2013. Ela está na página 109 também do Praticando. Fala o seguinte. Pesquisa da Faculdade de Educação da USP mostrou que quase metade dos alunos que ingressam nos cursos de licenciatura em Física e Matemática da universidade não estão dispostos a tornar-se professores. O detalhe inquietante é que licenciaturas foram criadas exatamente para formar docentes. A dificuldade é que, se os estudantes não querem virar professores, fica difícil conseguir bons profissionais. Resolver essa encrenca é o desafio. Salários são, por certo, uma parte importante do problema, mas outros elementos, como estabilidade na carreira e prestígio social, também influem. Então, a gente tem esse textinho aqui, né, da Folha de São Paulo. Então, ele vai falar o seguinte. Identificar o gênero do texto é um passo importante na caminhada interpretativa do leitor. Então, a gente saber, né, que gênero esse texto pertence é importante para a gente conseguir, né, identificar aí a interpretação, fazer essa interpretação aí no caso, tá? Para isso, é preciso observar elementos ligados à sua produção e recepção. Então, para a gente conseguir descobrir o gênero de um texto, a gente tem que perceber os elementos que foram usados aqui, né, para a confecção desse texto e para nós leitores, como que a gente vai receber esse texto. Então, a pergunta é o seguinte: reconhece-se que esse texto pertence ao gênero artigo de opinião, né? Ele já deu aqui para a gente o gênero textual. Ele já afirmou. O texto ele faz parte do artigo de opinião. Devido a que esse texto faz parte ou ao que ele faz parte do artigo de opinião. Qual que é a justificativa, né, desse texto pertencer ao gênero artigo de opinião? Então, letra A. Suporte do texto, um jornal de grande circulação. Gente, o artigo de opinião, não necessariamente, ele vai circular somente em jornais e não necessariamente em jornais de grande circulação. A gente pode encontrar artigo de opinião na internet, em revistas. Então, ele não é um artigo de opinião porque ele está circulando num jornal de grande circulação aí, né? Então, isso não é aí a resposta correta. Tem outros suportes onde eu consigo achar artigo de opinião também. Essa não é a principal característica que faz ele pertencer
ao gênero artigo de opinião. Olha a B. Letra A está descartada. Lugar atribuído ao leitor, interessados no magistério. Então, também não é isso, né, gente? Esse texto aí, no caso, ele não foi escrito para ser voltado, né, aos leitores, já que o foco dele é para pessoas que estão interessadas no magistério. Esse é um texto que pode ser voltado para diversas pessoas e não somente para aquelas que estão interessadas no magistério em si. Então, a B também está descartada. C. Tema tratado: o problema da escassez de professores. Ele não é um artigo por causa da temática. Se todo texto que tratasse do problema de falta de professores fosse artigo de opinião, né? Então aí seria difícil a gente ter artigo de opinião sobre outros assuntos. Então eu posso ter artigo de opinião falando de diversos assuntos. Então não é porque ele trata desse tema em específico que faz com que ele seja um artigo de opinião. Função do gênero: refletir sobre a falta de professores, né? Aí talvez a gente chegou num bom ponto. O artigo de opinião é a opinião de uma pessoa levando a gente a refletir sobre alguma coisa, né? Se a gente reparar aí, ele leva o artigo de opinião, ele divulga reflexão sobre um determinado tema, e nesse caso desse artigo aí, o tema é a falta de professores. Esse gênero, gente, ele não está dependendo aí, né, de uma quantidade de leitores para poder existir, como ele não está dependendo aí, né, nesse caso, de ser só esse tema, ter somente esse tema para ser artigo de opinião, e sim o fato dele levar a gente a pensar em alguma coisa. Então, a partir da opinião de alguém, eu vou pensar e vou chegar a uma conclusão. Essa é a função desse gênero, é levar os leitores a pensar, a refletir, a chegar a alguma conclusão, né? Então, por isso, nesse caso, que a D é a alternativa mais coerente até agora. Vamos ver a letra E. Linguagem empregada pelo autor, formal e denotativa. Então, pessoal, a maioria dos artigos até utilizam uma linguagem formal, mas a gente sabe que pode ter sim expressões conotativas, desde que sinalizadas, né? Ele não tem que ser 100% denotativo. A gente pode ter algumas informalidades também dentro do artigo de opinião. A pessoa pode opinar utilizando, fazendo uso de alguns recursos, né? Como uma expressão informal, uma gíria, né? Uma expressão idiomática e assim por diante. Então, a letra E também não é a justificativa que leva a gente a crer do porquê que esse gênero pertence aí de fato ao artigo de opinião. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, A, B, C e E são as alternativas erradas. Somente a D é a alternativa certa. Próxima questão, também do Enem, ó. Olha o texto. Novas tecnologias. Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como o futuro já chegou, maravilhas tecnológicas e conexão total com o mundo fetichizam novos produtos, transformando-os em objetos do desejo de consumo obrigatório. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas, o futuro tão desejado. Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso ou de um aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle sem sombra de dúvida. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento. Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, por espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto controlamos quanto somos controlados. Então, a gente tem esse texto aí, né, falando sobre a questão da tecnologia. E aí ele vai falar o seguinte pra gente. Ao escrever um artigo de opinião,
O produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permite alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido, né? Então, ele tem que defender a opinião dele. Mas para isso, ele tem que ter uma base, né, para que ele consiga fazer com que o leitor se sinta convencido de que a opinião de quem escreveu é a mais coerente. Diante disso, nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva. A gente tem, carregamos, podemos, desenvolvemos, somos, controlamos. Qual o objetivo? É criar a relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas tecnologias? Não, né, pessoal? A ideia dele aí não é criar uma ideia de subordinação. Se fosse criar uma ideia de subordinação, muito provavelmente ele utilizaria o modo imperativo para dar uma ordem, né? Então, tá errada a letra A. A B. Enfatizar a probabilidade de que toda a população brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias. Toda a população brasileira não, mas somente aquele que está lendo o texto, né? Já que ele está usando aí a primeira pessoa do plural, ele faz referência a todo mundo que lê e se encaixar nessa primeira pessoa do plural. Então, logo, não é toda a população brasileira, mas sim as pessoas que forem ler aí o texto. Olha C. Indicar de forma clara o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas tecnologias? Não, né? Ele não usa esses verbos conjugados nessa forma para poder se referir à tecnologia. Isso aí é uma estratégia dele enquanto autor para poder convencer o leitor. Mas isso aí não é uma forçação de barra por parte da tecnologia, já que a tecnologia ela não fala, entre aspas, com a gente, né? Na primeira pessoa do plural aí. Então a letra C está errada. D. Tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é manipulado. Então, a gente está coparticipando do texto, porque quando a gente vai lendo o texto e vai vendo, por esse motivo carregamos, quem carregamos? O autor, quem escreveu o texto, e eu que estou lendo. Todavia, não podemos. Quem não podemos, né? O autor, que escreveu o texto, e eu, que estou lendo o texto. Então, ele vai me inserindo dentro do texto dele. É como se eu estivesse participando desse ponto de vista. É como se eu partilhasse da opinião dele. Como se a gente tivesse aí a mesma opinião, né? Então, percebam uma coisa. O uso desses tempos verbais em primeira pessoa do plural aí, que ele utilizou, inclui o leitor, inclui a gente, né? Nas apreciações que o autor emite ao longo do texto. Então, ele vai incluindo a gente aí em tudo que ele vai dizendo aí ao longo do texto. Por isso que ele usa a primeira pessoa do plural. Se ele falasse por esse motivo carrego hoje nos bolsos, é ele que pensa. Se ele fala por esse motivo carregamos hoje nos bolsos, somos nós que pensamos. Então tem essa diferença. Letra D é a alternativa correta. Olha aí. Demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias controlem as pessoas? Não, porque aí ele estava demonstrando que controla ele também, já que quando ele fala carregamos, ele também está inserido dentro dessa realidade. Tá bom, galera? Então, a E também está errada. Alternativa certa, letra D. Nossa, a gente teve muita letra D hoje, né? A 3 foi D, a 2 foi D e a 1 foi D. Bastante coisa. Bom, gente, os exercícios são esses. Tem mais exercícios no livro. Eu sugiro que vocês tentem fazer, né? Vamos criar aí a nossa autonomia de estudo, tentar estudar por si só, né? E depois, qualquer dúvida, perguntar aos professores, podem recorrer a mim também, beleza? Espero que a aula tenha sido clara, que vocês tenham entendido essas questões, que vocês já vão se adaptando ao Enem, vendo que ele não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Que é tranquilo de fazer exercícios relacionados ao Enem, já agora pra gente ir praticando e não ter nenhuma surpresa ano que vem, tá bom? Qualquer dúvida podem contar comigo. Continuem se cuidando, tá, galerinha? Nesse momento aí que a gente vem vivendo, que vem sendo, né, um momento bem crítico. Usem máscara, lavem as mãos, utilizem o álcool em gel
E em breve, se Deus quiser, né, a gente vai estar junto novamente. Vamos ver aí o que vai acontecendo no desenrolar dessas semanas aí por aí, tá bom? Desejo tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula. Beijinho!